Hoje o resumo de anime que eu vou falar pra vocês é do anime Frieren, então vamos pra lá sem enrolação. Os heróis que derrotaram o Rei Demônio acabam de voltar da sua jornada de 10 anos, e são eles Himmel, Reiter, Aizen e Frieren. Para comemorar, eles bebem e vem uma chuva de meteoros do alto do castelo. Eles dizem que foi uma jornada com muitas lembranças patéticas, mas que também tiveram muitas coisas maravilhosas. E a Frieren diz que foi uma boa jornada por mais que tenha sido curta, e seus amigos ficam espantados de como ela achou tão curta, já que se passaram 10 anos. E eles percebem que aparentemente para ela esse tempo foi como se tivesse sido uma semana. Mas enfim, aí eles decidem voltar para suas cidades e Frieren fala que daqui a mais 50 anos ela vai levá-los para ver outra chuva de meteoros em um lugar muito melhor do que o castelo. E assim 50 anos se passam e a Frieren tenta comprar um chifre de dragão negro em uma taverna. O dono da taverna fala que provavelmente os dragões negros foram extintos há uns 20 ou 30 anos. E aí a Frieren lembra que deixou um chifre de dragão negro com o Himmel, e é aí que ela lembra sobre a chuva de meteoros. Chegando na cidade dele, ela se espanta porque ele tá bem velho, e ele também se espanta porque ela tá exatamente igual a quando eles se separaram. E a Frieren realmente tem uma dificuldade para entender sobre o tempo. Aí eles reúnem um grupo antigo de novo e eles partem pro topo de uma montanha para poder ver a chuva de meteoros. E o Himmel acha que a jornada é toda muito nostálgica, porque ele acaba lembrando da jornada de 50 anos atrás. E pouco tempo depois eles voltam para a cidade e o Himmel acaba morrendo, afinal ele já estava bem velho. E nesse momento a Frieren acaba ficando bem triste porque ela viajou 10 anos com o Himmel e não sabia quase nada sobre ele. E aí ela decide que a partir desse momento ela vai passar a conhecer os humanos melhor. E depois do funeral, o grupo se divide de novo. A Frieren até tenta pedir pro anão para fazer retaguarda, mas ele diz que apesar de não parecer, ele já tá bem velho também. Mas eles acabam levando de boa, afinal eles já sabem que a Frieren tem dificuldade para compreender o tempo. Depois disso, 20 anos se passam e a Frieren decide visitar o Reiter. E aí quando ela chega na área dele, ela é recebida por uma garotinha. O Reiter fala que a garotinha se chama Fern e é uma órfã de guerra que ele adotou. O Reiter pede para Fern ser a mestra da Fern, porém a Frieren acaba recusando, pois ela diz que o caminho dela é muito perigoso para uma criança tão pequena. Aí o Reiter pede outro favor, que é o seguinte: ele fala que tem o segredo para a imortalidade escondido em códigos em um dos livros que ele tem lá. Ele fala que não quer ser imortal, mas que só quer um pouco mais de tempo, e aí pede para Fern tentar decodificar. A Frieren aceita e diz que vai levar mais ou menos 6 anos para decodificar, e o Reiter pede para Frieren ir ensinando magia para Fern enquanto isso. A Frieren encontra a Fern no topo de uma montanha e fala que teve dificuldade para encontrá-la. Um detalhe importante aqui é que a Fern fala que a mana dela é bem difícil de detectar. A Fern está treinando uma magia que é tipo um raio lá, e o objetivo dela é acertar uma rocha que fica do outro lado do penhasco, só que ela ainda não consegue. Depois de algum tempo treinando, a Fern acaba evoluindo bastante e consegue destruir a rocha que fica além do penhasco. Enquanto isso, a Frieren termina de decodificar o livro e fala pro Reiter que não tem nenhum feitiço de imortalidade nele. O Reiter diz que já sabia disso desde o início e fala que durante esse tempo que a Frieren ficou treinando a Fern, ele acabou se tornando poderoso o suficiente para poder viajar com a Frieren, já que lá no começo, há 6 anos atrás, a Frieren disse que a jornada era muito perigosa para ela. Aí o Reiter se despede da Fern, já que ele também já estava muito velho a essa altura, e elas partem para mais uma jornada. Algum tempo se passa e a Fern descobre que a Frieren meio que tem uma obsessão por magia, mais específico magias simples. Aí ela chega em uma cidade para fazer um serviço que é restaurar uma estátua do Himmel, e quem pediu foi uma senhora que aparentemente foi salva por ele há muito tempo atrás. E por conta disso ela está sentindo péssima pela estátua que está sendo abandonada. Depois disso a senhora fala que quer fazer um jardim em volta da estátua, mas a Frieren fala que não pode ser qualquer flor, e sim a erva da lua azul, que é uma flor nativa da terra natal do Himmel. Só que como ela nunca viu essa flor pessoalmente, ela não pode criá-la com magia, então elas teriam que procurar. Só que como a Frieren não tem noção do tempo, ela acaba ficando 6 meses procurando a tal da flor, e a Fern fica pé da vida porque ela é muito insistente. E é nesse momento que a Frieren lembra que ela não pode sacrificar o tempo dos humanos como ela mesmo faz, e diz que só vão procurar mais um pouquinho.
aquela senhora acaba dando uma semente de uma flor semelhante à lua azul, e com base nisso elas acabam encontrando a lua azul legítima. Nesse episódio a gente também descobre que a obsessão da Freyrin por magia é a influência do Himmel, que sempre elogiava ela quando ela fazia alguma magia assim. No episódio 3, a Freyrin e a Fern chegam em uma nova cidade, e a Freyrin fala pra Fern ficar encarregada das compras básicas. Porém, a Fern fica com receio da Freyrin só comprar coisas inúteis como ela costuma fazer, e por conta disso ela segue Freyrin pela cidade. Porém, a Fern acaba descobrindo que a Freyrin só estava procurando um bom lugar para comer e também um bom presente, já que era seu aniversário. A Fern fica muito feliz por Freyrin estar tentando conhecê-la melhor, apesar dela ter dificuldade para compreender as emoções humanas. Após isso, elas começam a treinar magia defensiva, pois segundo a Freyrin, agora elas iriam enfrentar um tal de Cole, que é um monstro que foi selado por ela há muito tempo atrás porque o Himmel não conseguia matar. A Fern fica preocupada porque o bicho parece que é cabuloso, mas a Freyrin fala que como ela dominou a magia defensiva, ela vai ficar bem. E quando elas acordam o bicho, ele tenta lançar a magia clássica dele, o tal de Zoltrak, mas a Freyrin fala que essa magia dele acabou ficando ultrapassada, e no final ele acaba sendo morto pela magia que ele mesmo inventou. No episódio 4, a Freyrin e a Fern pegam um serviço em um vilarejo que elas têm que limpar uma costa. E nesse episódio a gente percebe que a Freyrin tem mania de colecionar grimórios mesmo sendo falsos, e também tem dificuldade para acordar cedo e se vestir. Aí a Fern descobre que nessa vila eles têm a tradição de ver o nascer do sol no ano novo. E a Freyrin se interessa para ver o pôr do sol porque há muito tempo atrás, quando o Himmel chamou ela para ver, como ela não consegue acordar cedo, ela não conseguiu ver. Aí dessa vez a Fern acordou ela porque a Freyrin queria muito saber o que tinha tão interessante nesse nascer do sol. E aí ela percebe que o que vale a pena mesmo é estar acompanhada por bons companheiros, já que ela não teria conseguido ver o nascer do sol se não fosse acordada pela Fern. Depois disso, a Freyrin decide visitar o Aizen e ela se oferece para ajudá-la a procurar o Grimório original da grande maga Flan. E o motivo dele estar procurando pelo Grimório é meio bizarro. Acontece que ele ficou com pena da Freyrin porque ela disse que não deu tempo de conhecer o Himmel melhor antes dele morrer. E supostamente tem uma magia para falar com os mortos nesse Grimório. E depois a gente descobre que a Freyrin na verdade era aprendiz da grande maga Flandre, e ela sabia esse tempo todo que o Grimório estava ali. E lendo o Grimório ela descobre que nesse mundo, quando as pessoas morrem, elas vão para um lugar no extremo norte do continente, que coincidentemente é onde fica o castelo do Rei Demônio. Só que a Freyrin fica super desanimada por aí, porque como é no extremo norte, lá é frio pra cacete. Mas o Aizen fala para Fern que a Freyrin provavelmente não quer ir por outro motivo, já que muita coisa estranha acontece naquele lugar. Porém, elas acabam tendo que ir do mesmo jeito. O problema é que para eles chegarem lá demora cerca de 10 anos. No episódio 5, os protagonistas chegam em uma vila que está sendo assombrada por fantasmas, só que esses fantasmas atacam na covardia. Basicamente, eles aparecem na forma de uma pessoa muito querida para você. Aí, se você ficar com pena de atirar neles, eles vão lá e sugam sua mana. Mas aí, como a Freyrin já tá esperta, ela manda o papo pra Fern que se ela ver alguém muito querido pra ela, que ela pode tirar sem pena. Depois disso, elas acabam puxando briga com o fucking dragão só porque tem um Grimório no nenhum deles. Só que ele era muito forte e elas acabam tendo que fugir. Depois que elas despistam o dragão, a Freyrin decide que vai precisar de ajuda para vencê-lo. Então ela decide ir atrás do Stark, o aprendiz do Aizen. E mano, só um adendo engraçado aqui é que a Fern pergunta que tipo de magia tem no Grimório pra Freyrin querer tanto ele. E a Freyrin fala que é uma magia pra ver através da roupa, mano. Aí a Fern pergunta pra que diabos ela vai querer essa magia e a Freyrin fala que é pra detectar armas. Detectar armas, né, Freyrin? Sei. Mas aí então, os aldeões da vila falam que o Stark intimidou o dragão e o espantou. Só que depois o Stark fala que na verdade ele estava cagado de medo e o dragão só não quis atacar porque ele não quis mesmo. E aí ele pede ajuda da Freyrin para exterminar o dragão antes que ele volte. No episódio 6, o Stark revela para Fern que ele tá com muito medo de enfrentar o dragão, porém ele tá treinando porque os aldeões confiam nele. Aí a Fern dá uma moral lá para ele e fala que ela também ficou com muito medo na primeira vez que enfrentou um monstro. Então eles decidem ir atrás do dragão. O Stark fica se tremendo todo, mas na verdade ele acaba com o dragão em 5 minutos. E essa cena dele enfrentando o dragão é linda demais.
E aí a Frieren nem ajuda ele porque ela já sabia que ele ia dar conta e deixou só o cara tomar confiança. Depois o Stark decide seguir a jornada com elas. No episódio 7, os protagonistas chegam numa cidade, e no meio da cidade a Frieren vê os demônios andando ali, só que a Frieren já prepara o ataque para poder atacar eles, só que eles só estavam andando lá de boa, aí um guarda acaba impedindo ela de atirar. Aí o demônio vai falar com ela perguntando por que ela tá atacando eles, sendo que eles só estão andando de boa pela cidade. Aí a Frieren fala que não confia neles e sabe que eles estão traumando alguma coisa. Mas aí o capitão da guarda manda os guardas prenderem a Frieren na masmorra. Aí quando a Fern e o Stark vão ver a Frieren na prisão, eles falam que a Aura, a guilhotina, renasceu e está em guerra com a cidade. Porém, eles ficaram cansados de lutar e mandaram estes demônios mensageiros da paz. Só que a Frieren já se adianta e fala para eles ficarem espertos, porque os demônios só sabem falar o idioma dos humanos para enganarem eles, e que eles na verdade só estão de espiões da Aura. Aí chega o momento dos demônios pedirem um tratado de paz lá com o chefe da cidade, e no início o chefe não ia ter aceitado tratado nenhum, ele só queria chamar os demônios porque ele queria se vingar do filho dele. Só que depois os demônios acabam conseguindo enganar ele e ele fala que vai pensar. Só que enquanto os demônios estão lá tomando um cafezinho, um dos demônios, o Drat, vai atrás da Frieren para poder matá-la pessoalmente, só que a Frieren dá um one hit kill nele e mata ele facinho. Enquanto isso, a Fern e o Stark decidem que é melhor pedir pro chefe da vila libertar a Frieren da prisão, pois ela é a única capaz de salvar a cidade caso os demônios se rebelassem. Só que o chefe já foi mais esperto e presumiu que quem matou o guarda que estava vigiando a Frieren foi um demônio e não a Frieren. E aí, sem ter desculpa, os demônios se revoltam contra o chefe nessa hora e acabam o prendendo. E aí eles começam a torturá-lo para poder fazer ele quebrar a barreira que está protegendo a cidade. Enquanto isso, a Frieren, que está foragida dos guardas, acaba encontrando a Fern e o Stark. Só que como ela tá foragida, ela fala que não vai poder ajudar eles contra os demônios, que quem teria que lidar com eles seriam eles dois mesmos. Eles ficam com muito medo, mas decidem lutar a si mesmo, e ao contrário do que a gente pensa, a Frieren não fugiu da cidade, ela apenas foi enfrentar a Aura pessoalmente, já que a Aura tinha que ficar fora da barreira. E essa Aura é um dos 7 generais que serviam o Rei Demônios antes do time da Frieren derrotar ele, então ela é muito mais forte que os outros 3. No episódio 9, o Stark e a Fern falam com o chefe da vila para perdoar a Frieren, só que ele fala que se ela soubesse que era ela, ele já tinha libertado ela há muito tempo. Aí depois disso a Fern e o Stark dão um duro danado para vencer os dois demônios, mas eles acabam conseguindo no final. O episódio 10 é basicamente um flashback da maga Flan ensinando para Frieren que o segredo para matar os demônios é o seguinte: como os demônios são muito orgulhosos, eles ficam exibindo sua mana, e o que a Frieren tem que fazer é enganá-los escondendo a sua verdadeira mana, pois os demônios nunca brigam com quem ele sabe que tem a mana mais alta que a deles. A Flandria treinou a Frieren desde o dia em que elas se encontraram até o dia que sua morte para esconder sua mana. Só que a verdade é que a Frieren já treinava isso muito antes de encontrar a Flandria. E acabou que ela ficou tão boa nisso que depois que a Flandria morreu, a Frieren passou 90% do tempo escondendo seu poder real. Assim os demônios sempre a subestimavam quando a encontrava. E foi assim que a Frieren derrotou a Aura Guilhotina. No episódio 11, o chefe da vila declara gratidão eterna pela Frieren, e tudo que ela pede ao Grimório oficial da cidade, mesmo sabendo que ele é falso. Aí os aldeões fazem uma farra danada e depois eles saem da cidade, só que quando eles vão sair, o chefe fala que devido às condições extremas da Terra do Norte, os grupos de aventureiros só são autorizados a passar por lá se estiverem com um mago de primeira classe. Só que o certificado da Frieren é tão antigo que ele nem vale mais. E aí eles vão ter que fazer essa missão secundária aí de conseguir o certificado aí antes deles irem pro Nirvana lá. Aí no meio do caminho começa a cair uma nevasca braba e a Frieren fala que o inverno dessa região é mais perigoso de todos. Aí eles chegam no abrigo e encontram um outro elfo lá chamado Kraft, que segundo ele só ia durar mais alguns dias se a Frieren não tivesse tacado magia de fogo na areia dele. E aí eles ficam lá com o Kraft até o inverno passar. O detalhe é que o Stark fala que apesar de ser um monge, pelo físico o Kraft treina muito, mas só que o anime não fala muito sobre ele. No episódio 12 eles chegam no vilarejo da espada, que tem a lendária espada do herói. Supostamente o Himmel tinha pego essa espada, mas nesse episódio descobrimos que ele falhou. Mas como ele conseguiu vencer o Lorde Demônio, acabaram espalhando que ele realmente tinha conseguido essa espada. Só que a espada ainda tá lá, e pra piorar ela atrai muitos monstros perigosos. Aí a Frieren vai lá e acaba com eles.
Aí a chefe da vila, que ainda é apenas uma criança, agradece e eles partem para a próxima vila. Então chega o aniversário do Stark, só que a Freren avisa tarde demais e a Fern acaba ficando sem saber o que dá para ele. Só que o melhor jeito dela saber o que ele queria é ir perguntar. Aí quando ela vai atrás dele, ela descobre que ele acabou ajudando um monte de gente. Aí quando ela encontra ele, ela decide dar um bracelete de ferro para ele. Aí é revelado pra gente um pouco do passado do Stark. O Stark vivia em uma vila de guerreiros e o irmão dele era o melhor guerreiro da vila. Só que como o Stark era meia boca, o pai dele só ignorava ele. Mas o irmão do Stark era legal com ele e sempre apoiava ele, muito admirável. Só que um dia a vila deles foi atacada por demônios e o irmão do Stark mandou ele fugir porque senão ele ia acabar morrendo. E desde esse dia o Stark sempre ficou com muito receio porque apesar do pai dele tratá-lo como um fracassado, ele ainda fugiu da vila. E é por isso que até hoje ele tem essa questão de apesar dele sempre ficar com medo, ele nunca foge das batalhas. Aí a Fern dá umas palavras de apoio pra ele dizendo que aquilo ficou no passado, que o Stark que ela conhece nunca fugiu de nada. Aí quando eles entram na casa, a Freren tá fazendo uns hambúrgueres ridiculamente grandes para dar pro Stark. O Stark reconhece o presente, já que o irmão e o mestre dele sempre dava isso pra ele, mas ele fala que na verdade ele nunca soube o significado disso. A Freren fala que segundo o Aizen, esses hambúrgueres são dados para todos aqueles que se dedicam e dão o seu melhor. E essa parte é muito boa porque o Stark não sabia disso até hoje, e apesar dele ter ficado triste porque o Aizen nunca lhe deu nenhum elogio, agora ele ficou sabendo que tanto seu mestre quanto seu irmão sempre admiraram sua determinação. E ainda bem que eu nem suei pelos olhos nessa parte. E é assim que termina a parte 1 da primeira temporada. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais resumos assim, deixe seu like e se inscreva no canal para mais. Eu vou indo, fui.